Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Então, eu garanto para vocês que é uma aula que vai mudar a forma como vocês, enxergam a segurança do trabalho, tá? Então, o tema que nós vamos trabalhar é a NR1, que foi atualizada agora em 2024, né? Talvez até hoje, né, muitos ainda pensam, né, que segurança do trabalho está relacionado só ao uso de capacete, né, luva, extintor, sinalização. Só que existe uma dimensão, né, muito maior, né, e invisível, porque muitas vezes também ela é ignorada, né, que adoece, que machuca e até que mata, né, trabalhadores, mesmo quando todas as normas físicas estão corretas. E é exatamente isso que a NR1 atualizada em 2024, ela vai nos ajudar a entender e a compreender. Então vocês vão, na verdade, se preparando, né, para uma profissão essencial, que é uma das mais importantes profissões do Brasil e do mundo, a de técnico de segurança do trabalho, e são vocês que estarão na linha de frente, garantindo ali que a vida, né, das pessoas elas não sejam apenas preservadas contra choques, quedas, né, ou máquinas, mas também contra algo que muitos esquecem, que é o sofrimento emocional dentro do ambiente corporativo, né, dentro das empresas. E hoje, aproximadamente 45 minutos, eu acredito que nem isso, né, nós vamos aí mergulhar, aprofundar juntos nesse assunto. Tá? E nós vamos caminhar aqui slide por slide, conectando aí a segurança física, a saúde mental, e ao final vocês terão aí a clareza de como que a psicologia e a segurança do trabalho elas precisam caminhar juntas, né? Principalmente depois da nova NR1. Então, vamos respirar fundo, né? Porque a aula ela vai além da técnica, né? Ela vai tocar assim a prática e principalmente o lado humano da segurança. Agora que nós já sabemos qual é o tema da nossa aula, nós vamos organizar aí o nosso caminho de aprendizado de hoje. Então, esse é o tema da nossa aula, né? Então, eu peço que vocês tenham muita atenção, né, a cada ponto que foi escolhido a dedo, né? Eles foram pensados aí para construir um passo a passo, né, uma compreensão profunda e também prática. Então, vamos olhar aqui a sequência. Primeiro, né, nós vamos entender o que é o SST, porque se vamos falar de normas, nós precisamos primeiro saber, né, o que nós queremos proteger, o que nós queremos promover, né, que é a segurança e a saúde no trabalho. Depois nós vamos descobrir por que a NR1 é chamada de a primeira, né? Qual é o papel desse grande sistema de normas. Em seguida, aí nós vamos, né, para o contexto histórico, né, por que surgiu a NR1, quando e qual foi a necessidade. Depois, né, nós vamos saber aí, né, o que a NR1 dizia antes da atualização de 2024, o que ela cobrava das empresas e até mesmo, né, no ano passado. Então, nós vamos ver também quando, né, que essa nova R1 ela vai entrar em vigor oficialmente. Esse detalhe ele também é crucial, né, para vocês como futuros profissionais. E depois disso eu vou apresentar o que de fato mudou na NR1 em 2024 e por que essa mudança ela é considerada um marco histórico para quem trabalha com a segurança do trabalho. Então, a partir daqui, nós entramos aí no coração da aula, né? Nós vamos aprofundar nos riscos psicossociais, né? Que são as novas estrelas aí da NR1, e a gente vai buscar aqui juntos entender o que são esses riscos invisíveis e perigosos. E na sequência, nós vamos aqui apresentar como que esses riscos eles podem gerar adoecimentos reais, problemas que até então muitas vezes eram vistos apenas como problemas pessoais, né? O famoso a empresa não tem nada com isso, né? Então, mais que hoje, né, eles são reconhecidos ali também como problemas do ambiente de trabalho. E é claro que não basta só reconhecer o problema, né? O que fazer, como lidar.
E é isso que nós vamos ver com cuidado, aplicando o que a NR1 manda e o que a psicologia do trabalho também nos recomenda. E para que tudo isso faça ainda mais sentido para vocês, nós vamos dar uma pequena volta no tempo e conhecer o surgimento da psicologia do trabalho, que é a ciência que sempre esteve lutando silenciosamente para que a segurança ela também fosse psicológica. E no final nós fechamos aí com um estudo, né, de caso realístico, bem parecido aí com o que vocês vão encontrar na prática de trabalho e uma atividade para colocarmos também em prática tudo o que nós aprendemos. Então, eu já aviso, né, fiquem atentos aí a cada etapa, porque cada ponto, né, ele vai conectando aí com o ponto seguinte. Então, quando nós terminarmos, vocês vão perceber também que essa sequência ela vai transformar o olhar de vocês, né, sobre a psicologia do trabalho, principalmente sobre o papel, né, de vocês como técnicos. Olá, pessoal. Então, nessa oportunidade, nós vamos começar aqui a nossa jornada buscando entender, né, uma sigla que vocês verão aí praticamente todos os dias, né, das suas vidas profissionais, que é a sigla SST. Tá? SST significa Segurança e Saúde no Trabalho. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, desde já que não é só mais uma sigla, é um conjunto de regras. Então, SST é o coração da proteção do trabalhador. Então, SST é um conjunto de normas, né, medidas ali e ações concretas, né, para proteger algo que é o bem mais precioso que qualquer empresa possui, que é a saúde do trabalhador. Então, quando eu digo saúde, eu quero que vocês gravem isso de uma forma muito relevante, porque nós não estamos falando só de saúde física, de proteger contra quedas, contra cortes, choques, proteger contra lesões. Nós estamos falando também de saúde mental, sim, cuidar da saúde emocional, né? E também do psicológico do trabalhador, né? Isso também faz parte da segurança do trabalho. Então, essa é uma das grandes lições da nossa aula de hoje. Tá? Então, o objetivo principal da SST é prevenir. Prevenir o quê? Né? Prevenir acidentes, né, que podem machucar e até tirar vidas, doenças ocupacionais, que são aquelas que surgem ali no ambiente de trabalho ou se agravam também por causa dele. E eu quero que vocês também se atentem, né, que a própria Constituição Federal, no artigo 7, né, no inciso 22, que ela garante o direito de todos os trabalhadores a um ambiente de trabalho saudável e seguro, tá? E que as nossas velhas conhecidas, né, a CLT, ela também cobra isso de forma oficial? Pois é, não é apenas uma recomendação, é um direito constitucional, tá? E como tudo isso é colocado na prática? Veja bem, isso como que é organizado, né, isso? Isso é organizado pelas chamadas normas regulamentadoras, que são as famosas, conhecidas de vocês, que são as NRs, né, que vocês já ouviram ali falar ou vão ouvir muito durante todo o curso, tá? Então, guarde bem isso, tá? Sem SST, o trabalho ele pode virar um sofrimento, adoecimento, levando aí até a óbito, né, esse trabalhador. Mas como que a SST bem aplicada, né, vocês serão ali profissionais que salvarão vidas todos os dias, né? Então, muitas vezes, sem que ninguém perceba. E isso faz de vocês futuros heróis e heroínas, né, discretos, né, porém essenciais. Bom, aqui nós vamos começar falando sobre, né, agora que nós já sabemos sobre SST, nós precisamos entender como que ela funciona na prática, né? E aí é que entra o nosso sistema de normas regulamentadoras, as famosas NRs, ok? A NR1 ela é mais conhecida, né, e chamada de a primeira. E não é por acaso não, tá?
ela é a norma mãe, é a norma que coloca a fundação, né? A base para todas as outras 36 NRs, tá? Então é o primeiro tijolinho ali, né, colocado nesse castelo todo, tá? E ela é a norma que estabelece as disposições gerais, né? E ela cria também as regras básicas, né, para o funcionamento de toda a estrutura de segurança e saúde nas empresas. E como se ela dissesse assim, olha, antes de falarmos de máquinas, antes de falarmos de eletricidade, falarmos de ergonomia, né, ou produtos químicos, nós precisamos combinar o básico do básico, que são as responsabilidades, né? Quem deve fazer o quê? Como que garantir que todos sigam essas normas? Então, ela traz as orientações iniciais, né? Define conceitos, né? Principalmente organiza o campo de atuação de cada uma das normas específicas. Então, imagina aí uma construção civil, né? Vamos pensar comigo, vamos imaginar uma construção civil. A NR1, pessoal, ela é a planta baixa, o projeto da fundação, ela é a base, a estrutura. Então, as outras NRs, NR6, né, que são dos IPIs, a NR12 das máquinas, a NR17 da ergonomia e assim por diante. Elas são paredes e portas, né? São as janelas, são as instalações. Então, mas sem uma base sólida, né? Ou seja, sem a NR1, as outras normas ficariam soltas, desconectadas, sem uma linha, né, orientadora, sem um norte. Portanto, é importante dizer que ela é quem orienta todas as demais 36, né, normas regulamentadoras, tá? E é por isso que sempre que as normas elas passam por atualizações, como foi o caso agora da NR1, né, em 2024, todo o sistema de segurança do Brasil ele sente o impacto. Por quê? Porque essa norma, que às vezes ela passa despercebida pelos profissionais menos atentos, né, na verdade o que dá sentido, né, é o que ordena, é o que organiza tudo. E a partir de agora vocês, né, como serão futuros técnicos, né, vão sempre começar pelo alicerce, que é a NR1. Então, agora que nós já passamos lá na NR1, né, que é a base, né, nós precisamos entender por que ela surgiu, por que ela nasceu em 1978. Até o ano de 1978, cada empresa ela interpretava a segurança de trabalho de forma isolada e desorganizada. Algumas até cuidavam bem dos seus trabalhadores, mas muitas outras acabavam por negligenciar a segurança, gerando acidentes, doenças e até mortes, né, evitáveis. Então, diante dessa realidade, né, o governo ele percebeu que precisava agir de uma forma mais firme, né? E foi assim que, através da portaria 3.214, publicado em junho de 1978, foram criadas ali as primeiras normas regulamentadoras. É claro, a NR1 foi a primeira de todas, né? E o objetivo? O objetivo simples e poderoso, né? Que uniformizar, ou seja, fazer com que todas as empresas, né, de qualquer setor, de qualquer região do Brasil, tivesse um padrão mínimo de segurança e saúde no trabalho. Então, um trabalhador de uma fábrica em São Paulo, ele precisava ter o mesmo direito básico de segurança que um trabalhador de uma transportadora lá de Pernambuco. Ou de uma construção em Manaus. E aí, a NR1, ela surge para quê? Uniformizar as práticas do SST, tá? Estabelecer uma base clara, né, e obrigatória,
determinar que todas as empresas, sem exceção, né, deveriam seguir ali as regrinhas, né, mínimas de segurança. E aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante que eu quero que vocês guardem consigo. Segurança do trabalho não é escolha da empresa, tá? Não é se ela quiser ou não, não é algo opcional, que eu vou escolher fazer ou não, é obrigação legal. E graças à NR1, esse direito dos trabalhadores e esse dever dos empregadores foram formalizados. Por quê? Foi um marco histórico no Brasil. Porque desde então, qualquer ação de segurança no trabalho que vocês venham a realizar tem fundamento, né, e amparo legal. E agora que nós passamos ali no SST, na NR1, né, como que ela nasceu, nós vamos entender o que de fato ela dizia antes da atualização de 2024. Na verdade, continua dizendo, né, porque ela vai ser aí adotada no mês de maio, né, de 2025. Mas veja bem, primeiro a NR1 ela sempre foi clara ao estabelecer ali as responsabilidades gerais de quem? Dos dois lados, obviamente, né? Do empregador, que deve garantir um ambiente seguro, fornecer equipamentos, orientar e proteger. E por parte do trabalhador também, né? O trabalhador ele não está isento de seguir, né? Que deve seguir também as orientações, fazer uso dos equipamentos corretamente, né? Colaborar ali com a segurança, né? Com a sua própria segurança e com a segurança do outro, né? Então, o segundo ponto importante, a NR1, ela sempre deixou muito claro que era obrigatória, né, e não opcional. E também, né, a realização ali de treinamentos, de capacitação. E por que tudo isso? Porque de nada adianta, né, ter uma regra e ninguém a conhece ou não sabe aplicá-la, né? Então, garantir que esses trabalhadores eles fossem treinados e capacitados sempre foi uma exigência básica. E o terceiro ponto que eu trago aqui é que a NR1 obrigava o cumprimento das demais NRs, né? Então ela funcionava como uma guardiã que dizia: atenção, empregados e trabalhadores, né? As outras NRs, NR5, NR6, NR10, NR17, são sim para ser seguidas e não opcionais, como a gente já citou anteriormente. Mas aqui é que vem a parte delicada, né? A NR1, pessoal, antes mesmo de 2024, ela não reconhecia formalmente os riscos psicossociais. Ou seja, né, questões como excesso de pressão no trabalho, metas abusivas, assédio moral, sobrecarga emocional, né, que não eram vistas como riscos ocupacionais pelas normas. E elas exigiam na prática, é claro, né? E muitos de vocês já devem ter visto aí ou até vivido situações como essas. Só que legalmente a NR1 ela não tratava desses fatores como riscos que deveriam ser controlados. O foco era somente o risco físico no acidente visível. E isso gerava um enorme vazio, tá? Então, o sofrimento emocional, ele era tratado apenas como um problema pessoal ou uma fragilidade que é própria, né, do nosso trabalhador, quando, na verdade, era um problema do ambiente de trabalho, né? Então, é exatamente esse ponto que a atualização de 2024 ela resolveu, como nós veremos aí no decorrer das nossas aulas. E agora, pessoal, nós vamos falar aqui, né? Claro que nós já sabemos aqui sobre a NR1, né? O que ela trazia antes, né? Vocês devem estar se perguntando aí. Mas qual foi de fato a mudança, né? E quando que ela começa a valer de verdade dentro do ambiente empresarial e corporativo? Bom,
essas informações, elas são também essenciais, né? Principalmente para quem vai logo aí começar a atuar na área. Pessoal, veja bem, a NR1, ela foi oficialmente alterada no ano de 2024 e ela passou por um processo rigoroso de revisão, né? Um processo rigoroso de análise, debates entre governo, representantes dos trabalhadores e também dos empregados, até chegar ao novo texto. Porém, né, a gente precisa lembrar e não se esquecer de que o governo decidiu dar um prazo de adaptação para as empresas. Afinal, uma mudança como essa, que agora exige, né, que as empresas cuidem também da saúde emocional dos trabalhadores, precisa de tempo para ser implementada de forma séria, de forma organizada e que venha realmente surtir ali um efeito nas equipes de trabalho, tá bom? E qual foi o prazo definido? Bom, pessoal, segundo os documentos oficiais, a vigência oficial ela será a partir de maio de 2025. Então, isso significa que a partir dessa data, todas as empresas do Brasil, de qualquer porte ou setor, terão que cumprir as novas exigências da NR1. Então, atenção aí, pessoal, que esse é o tipo de informação que o técnico de segurança do trabalho ele tem que ter na pontinha da língua, tá? Porque a partir de 2025, se uma empresa ignorar os riscos psicossociais, né, estará ali descumprindo a NR1 e poderá também sofrer penalidades, inclusive multas, interdições e também ações judiciais. Então anota aí, a alteração publicada no ano de 2024, entra em vigor em maio de 2025 e essa data será lembrada como divisor de águas, porque é um momento em que a saúde emocional ali, ela ganha visibilidade, né, e a segurança física também passaram a andar oficialmente lado a lado, né, e isso lado a lado, na verdade, das normas brasileiras de segurança, tá ok? Bom, nós chegamos aqui a um ponto muito importante, né, também do nosso tema de hoje, que são as mudanças de 2024 na NR1. Então, essas mudanças, pessoal, elas são marcos, né, porque trouxeram para dentro da segurança do trabalho algo que sempre existiu, mas que até agora era ignorado formalmente, né? Então, o sofrimento emocional, psicológico no ambiente de trabalho. Então, olha só para o primeiro item aí. A partir de agora, os chamados riscos psicossociais são reconhecidos oficialmente pela legislação, né? E isso quer dizer que problemas como sobrecarga de trabalho, pressão por metas abusivas, assédio moral, ambientes hostis não são mais vistos apenas como problemas de convivência, né? Ou simplesmente, é um problema de gestão, né? Mas como riscos ocupacionais que podem adoecer, incapacitar ou até levar o trabalhador à morte. E tem mais ainda. Veja, a NR1 que determina esses riscos aí deverão ser inclusas no PGR também, né? O Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, quem vai ser o técnico, né, de segurança do trabalho, ele vai precisar saber agora o mapa de riscos, o inventário, a análise de perigo, a elaboração de medidas de controle precisam incluir também os riscos emocionais, sociais, além dos riscos físicos, né? Tanto físico quanto químico, quanto ergonômico. Então, outra mudança importantíssima que a gente não pode se esquecer em hipótese alguma. Será obrigatória a realização de treinamentos que abordem saúde mental. Então, não basta só falar do EPI, tá? De prevenção de acidentes. As empresas vão ter que capacitar, orientar e sensibilizar os trabalhadores sobre os riscos psicossociais
e também como enfrentá-lo. E, por fim, quem passa a ser diretamente responsabilizado? O empregador. Né? Se antes dizia assim, não é comigo, isso é problema emocional do funcionário, eu não tenho nada com isso, a partir de 2025 não poderá mais agir dessa maneira, tá? Se há um ambiente de trabalho que causa adoecimento emocional, a culpa não será mais vista como algo individual do trabalhador, tá? Mas sim como uma falha de gestão, e o empregador poderá ser penalizado por isso. E essa mudança traz toda a diferença, né, na segurança do trabalho, né, para o século XXI. E assim, reconhecendo, né, assim, que cuidar da saúde mental do trabalhador não é uma escolha, não é uma opção, é uma obrigação legal. E quem que vai ajudar a garantir isso? Vocês, técnicos e futuras técnicas de segurança do trabalho. Então, nós chegamos aqui agora, né, ao que são riscos psicossociais, né, que é um ponto assim, muito sensível e importante da aula, que são riscos psicossociais. Então, a partir de agora, né, vocês vão perceber que nem todo risco ele é visível. Nem todo risco é um buraco no chão ou um fio desencapado. Alguns riscos, né, se escondem no jeito que o trabalhador está organizado, no clima emocional, nas relações humanas e nas cobranças diárias. Pessoal, riscos psicossociais são aqueles que provocam sofrimento emocional, adoecimento psicológico no trabalhador. E são esses riscos, né, que por muitos e muitos anos eles ficaram fora da legislação. Então, as empresas se preocupavam com a luva, com o capacete, mas se esquecia, né, que o peso da mente do trabalhador ele pode ser tão ou mais perigoso, né, que o peso de uma carga. Então, assim, nós vamos procurar, né, assim, juntos, alguns exemplos, né, que estão aí na imagem, na lista, né, e que talvez muitos de vocês já viram até vivenciaram, né? Pressão por metas, quem nunca, né? Quem já teve um trabalho aí que tem que bater meta, sofre rigorosamente com a pressão. Então, aquela meta é impossível de cumprir, que faz o trabalhador entrar em pânico ou trabalhar horas extras sem parar, né? Mesmo sabendo que não vai conseguir bater aquela meta. Então, nós temos também a famosa sobrecarga de trabalho, né? O famoso aí se vira nos 30, né? Um trabalhador aí fazendo trabalho de 3, sem tempo, sem apoio, sem descanso, jornadas exaustivas, não é? Turnos muito longos, né? Falta de pausas, excesso nas horas extras, às vezes muito mal remuneradas ou forçadas pela cultura da empresa, tá? Nós temos também aí o assédio moral, né? Humilhações, brincadeiras ofensivas, gritos, apelidos depreciativos, né? Ou até mesmo cobranças feitas de forma abusiva, que desgasta profundamente o emocional do trabalhador. E aí, pessoal, isso tudo gera um ambiente de trabalho muito tóxico, tá? Quando o clima organizacional ele é um clima pesado, né, de desconfiança, de fofoca, de disse-me-disse, sabe, aquelas ameaças veladas, né, competição exagerada, isso tudo vai minando ali aos poucos a saúde, né, mental do trabalhador. E parece assim que todos esses exemplos eles estão ligados ao jeito que o trabalhador, que o trabalho, né, no caso, desculpe, o trabalho ele é organizado e não ao trabalho propriamente dito. Então, ou seja, não é o trabalho de motorista, operador de empilhadeira, né, ou vendedor que faz mal, mas a forma desumana, não é? Como muitas vezes ali o trabalhador ele é conduzido, né? Ele tem que se submeter ali àquelas pressões, né? E tudo aquilo que nós já falamos antes.
E agora, pessoal, esses riscos, eles estão oficialmente incluídos, né, no conceito de riscos ocupacionais. Então, isso significa que o técnico, né, de segurança do trabalho, ele precisa ser um observador, relatar também, né, e atuar também nesses casos que ele encontrar dentro de um ambiente corporativo, tá? E anota aí, pessoal, não existe segurança completa se não houver saúde mental no ambiente de trabalho. Por isso, a partir de agora, vocês terão uma missão muito importante, que é de enxergar além das máquinas e enxergar além dos EPIs. Né? Vocês precisarão ali fazer um processo de identificação, né? Também, né? E observar o que adoece a mente desse trabalho. E aí, pessoal, agora que nós sabemos, né, o que são esses riscos psicossociais, nós precisamos entender como que eles agem no corpo, na mente do trabalhador, até chegar ao adoecimento, como a gente conhece. E aqui é importante também que vocês gravem isso com carinho, porque muitos trabalhadores adoecem e nem sabem, não conhecem a origem desse adoecimento. Então, tudo começa com a exposição prolongada aos riscos, tá? Ou seja, uma coisa é passar por uma semana difícil no trabalho. A outra coisa, bem diferente, é viver meses e anos sendo pressionado, humilhado, sobrecarregado, né? Trabalhando em um ambiente tóxico, hostil, pesado. Então, quando essas exposições é constante, acontece o que chamamos de estresse crônico, né? Conceituado aí por Hensel, né? Em 1976 aí, né? O corpo humano ele foi feito para suportar pequenas doses de estresse, tá? Como em uma situação de urgência, né? Mas quando o estresse ele vira uma rotina, o organismo ele começa a falhar, né? Ele começa a sentir. E assim, a pressão emocional, ela deixa de ser momentânea e ela passa a ser permanentemente, né? E o corpo, ele interpreta isso como uma ameaça contínua. Olha que interessante. Então, assim, se essa situação persiste, o trabalhador ele pode desenvolver a tão temida e famosa síndrome de burnout, tá? Que é um conceito aí elaborado pela Christiana Maslach e Susan Jackson, né, em 1981. Burnout significa literalmente, né, queima completa, esgotamento. Então a pessoa, pessoal, com síndrome de burnout, ela perde totalmente o prazer pelo trabalho, ela se sente exausta, se sente incapaz, emocionalmente esgotada e sem energia para enfrentar o dia a dia. E quais são os sintomas? Olha que importante, olha, a insônia é um sintoma importantíssimo, aquele cansaço extremo que nunca passa, né? E aí isso evolui para uma crise, né, generalizada de ansiedade, que pode também levar à depressão e até mesmo, pessoal, doenças físicas, né, como gastrite, dores musculares, né, hipertensão e baixa imunidade. Então, muitas vezes, né, a gente acha que o fulaninho está doente porque ele é fraquinho, ou ele não aguenta a pressão. Mas a ciência mostra pra gente, pessoal, que o problema não é o trabalhador, mas sim as condições de trabalho em que ele se encontra, ok? Então, assim, essa etapa da aula é para vocês entenderem mesmo, tá? Riscos psicossociais não são mimimi, não são exageros, não. São fatores que matam lentamente, né? Que até a atualização da NR1 eram muitas vezes ignorados. Mas e agora? A responsabilidade de enxergar isso também é de vocês.
né, que estão ali acompanhando a dinâmica do grupo de trabalho, que estão ali observando os trabalhadores de perto. Então, saber identificar esse processo será uma das maiores armas que vocês terão para salvar vidas no ambiente de trabalho. Não só fisicamente, tá? Mas emocionalmente também. Pessoal, então agora que nós já sabemos, né, dos riscos psicossociais, sabemos que eles existem, né, que adoecem e que estão previstos na NR1, a pergunta que não quer calar: o que fazer? Como técnico de segurança do trabalho, né, ele pode agir na prática, né, diante aí dessas situações. Então, eu quero que vocês percebam que a solução ela não está em dar conselhos, vai procurar uma terapia, embora isso também seja importante, não é? A solução está, antes de tudo, em modificar o ambiente de trabalho, a organização do trabalho, tá? Porque é aí que o problema nasce. Então, aí que você precisa realmente reorganizar. Então, nós vamos ver aqui os caminhos mais eficazes, né, que inclusive estão previstos, né, no PGR, tá ok? Bom, a primeira ação, tá, é enxergar os riscos e também registrá-los, ok? Então, você vai observar, você vai ser um observador, vai observar os riscos e vai fazer ali o seu registro. Se o técnico não identifica e não documenta, esse risco ele se perde. E aí vocês vão precisar colocar esses riscos no programa de gerenciamento de risco, que é o PGR, não é? Então, junto também com outros riscos que já, né, são tradicionais. A gente não pode esquecer daqueles riscos, né, que já existem ali. A gente só vai passar a observar ali um pouco mais, né, de uma outra perspectiva, numa perspectiva emocional, né, numa observação ali, saber se esse ambiente de trabalho ele não está de fato, né, contribuindo, né, para problemas emocionais desse trabalhador. Você vai precisar também melhorar a organização do trabalho, né? Então a gente sempre pensa em IPI, sinalização, né? Mas muitas vezes o que precisa ser mudado é a forma como o trabalho é distribuído. Evitar sobrecarga, equilibrar as equipes, né? Revisar ali os turnos, né? E as metas são formas de reduzir o sofrimento do trabalhador, tá? Então, a gente precisa trabalhar na redução das metas abusivas, né? Então, assim, preste atenção. Metas não podem ser inatingíveis. Elas não podem ser inatingíveis. Você não pode dar uma tarefa para o trabalhador que ele não vai conseguir cumprir, que ele não vai conseguir executar. Isso por si só já causa no trabalhador um estresse. Já é a ponta do iceberg, tá? Então, quando uma meta é impossível, o trabalhador ele trabalha no limite da saúde física e mental dele, tá? E o papel de vocês serão ali orientar a gestão, revisar essas metas, né? Promover ali capacitação, treinamentos, né, de saúde mental. Então a NR1 agora, ela exige que as empresas façam treinamentos abordando ali o tema da saúde emocional. Então o trabalhador ele precisa aprender a identificar sinais de estresse, né, de burnout, né? E a própria liderança, ela precisa ser ali treinada para não ser fonte de pressão excessiva. Então você precisa criar ali apoio, precisa criar ali canais de apoio, de escuta ativa, né? Ambientes saudáveis, eles possuem espaço para o diálogo, pessoal. Diálogo é fundamental, porque tudo que nós estabelecemos na vida é relacionamentos. Você se relaciona o tempo todo com a sua gestão, né? Com esse trabalhador que está lá no campo, né? Executando as tarefas difíceis. Então, tudo é comunicação, tá?
E pode ser, você pode criar ali um canal de ouvidoria, né, uma CIPA bem estruturada, ou até mesmo um setor de RH mais humanizado, porque o importante é que esse trabalhador ele tenha a quem recorrer quando ele estiver adoecendo, ou quando ele perceber que ele está sendo acometido por problemas emocionais causados pelo trabalho. Então o PGR não é para ficar na gaveta. Vocês técnicos, né, vão precisar ali acompanhar, revisar, garantir que as ações estejam sendo, né, aplicadas ali de verdade. Então perceba que tudo isso agora faz parte da segurança do trabalho. Não é só cuidar para o trabalhador não cair, não se cortar, não levar um choque, tá? É cuidar para que ele não adoeça por dentro, em silêncio, muitas vezes sem ser notado. E sabe que a partir de agora vocês têm respaldo legal e ético para atuar também nessas situações. Então acreditem, vocês podem transformar a vida de muita gente só de enxergar, né, o que muita gente ainda finge que não vê. Então agora, pessoal, eu preciso que vocês imaginem, né, que nós estamos voltando aí no tempo, lá para o final do século XIX, início ali do século XX, né, na época da Revolução Industrial. E, pessoal, as fábricas elas foram surgindo, né, um cenário ali onde as cidades iam crescendo, né, na velocidade da luz, as máquinas estavam tomando ali o espaço de oficinas manuais, mas sabe o que não crescia junto com as máquinas? O respeito ao ser humano. Ele não crescia. Os trabalhadores eram tratados como peças substituíveis. Jornadas excessivas, 14, 16 horas de trabalho, crianças trabalhando, ambientes insalubres. E tudo isso sem qualquer preocupação com a saúde ou o bem-estar do trabalhador. Então, o importante era produzir, produzir e produzir. E foi esse cenário, né, que começou ali a nascer o olhar da psicologia do trabalho. Um olhar que dizia assim, espera um pouco, o ser humano não é uma máquina. Quem está ali é um homem, é uma pessoa, né, que tem sentimentos, que tem uma mente, que tem emoções, limites, que tem sonhos, né, expectativas de vida, perspectiva de vida, e também com necessidades, a gente não pode esquecer. E veja que bonito, tudo começou com uma pesquisa de campo. Eu vou trazer para vocês aqui um personagem da história chamado Frederick Taylor, tá? De 1911. Ele tentava organizar o trabalho, mas com uma intenção de aumentar a produtividade. Mas ele percebeu que o problema não era só o jeito de fazer, era também o jeito de tratar. E depois de 1924, né, nas famosas experiências aí do nosso personagem também, Hareton, né, liderado ali por Elton Mayo, né, descobriu-se algo também que foi considerado revolucionário para a época, que o trabalhador ele não adoece só por causa do peso, da temperatura, mas também pela falta de consideração, né? Falta de consideração pela ausência de vínculo e também de reconhecimento. Então, foi o nascimento das chamadas relações humanas no trabalho. E nessa sequência, nós temos aí Kurt Lewin, né, nos anos 30, que ele também buscou mostrar que o ambiente de trabalho, né, e os grupos influenciam diretamente no comportamento
desses trabalhadores? Fundando ali a dinâmica de grupo. Então não se esqueça, Kurt Lewin, alguns chamam de Levin, tá? Nos anos 30 ele acabou aí, né, fundando, né, criando ali a dinâmica de grupo. Então, na década de 1980, a Christina Maslach, né, e a Susan Jackson, elas deram um passo definitivo ao descrever a síndrome de burnout, mostrando ali para todo mundo, né, que o trabalhador ele pode sim chegar ao esgotamento físico, emocional e psicológico pela maneira como o trabalho dele está organizado. Percebam aí que ao longo dos anos a psicologia do trabalho foi trazendo luz para algo que ninguém queria ver, que ninguém queria admitir. O sofrimento invisível, as lágrimas escondidas, o adoecimento silencioso. E é graças a essas pesquisas e a essas descobertas, né? E agora as mudanças da NR1, que foi atualizada, que vocês, estudiosos, né, futuros técnicos, que agora têm em mãos, uma ferramenta extremamente poderosa. Vocês são agentes de mudança. É para isso que a gente estuda. É para isso que a gente se prepara. Para ofertar o nosso melhor para a nossa sociedade. Então vocês vão olhar, né, para a fábrica, para o canteiro de obra, para a loja, para o hospital, para a escola e dizer assim, olha, nós vamos cuidar, não vamos cuidar só dos capacetes, das botas, nós vamos cuidar da alma desse ambiente. Então vocês vão garantir que as pessoas elas possam trabalhar sem medo, sem dor, sem aquela pressão desumana. E é isso, pessoal, que a psicologia do trabalho, ela nos ensina, ela nos mostra, né, que sem considerar o emocional não existe saúde. A saúde ela é um conjunto. Então, quem cuida, né, sem cuidar da mente, não há segurança. E que o técnico de segurança do trabalho do século XXI é aquele que protege tanto o corpo quanto o coração do trabalhador. Então, hoje, a NR1 atualizada, vocês estão oficialmente, né, estarão oficialmente no exercício da função, né, autorizados, reconhecidos, né, e também obrigados a fazer isso acontecer. Tá? Então, anotem, né, guardem, levem para a vida. O trabalhador não é só corpo. O trabalhador é emoção, pensamento, história de vida, não é? E vocês serão os profissionais que vão garantir, né, que essa vida continue digna, que essa vida continue saudável, né, e também feliz dentro das empresas. O ambiente de trabalho, pessoal, ele já é completos, harmoniosos, né? Até para que esse trabalhador consiga produzir, ele consiga ali, né, ofertar o seu melhor, sempre tendo, né, a sua saúde mental, sua saúde física respeitada, valorizada, reconhecida também como uma ferramenta importante para a empresa. Ok? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um forte abraço.